Olá, alunos! Aqui quem fala é a professora Kathleen. Estou aqui hoje para falar algumas orientações a respeito da semana 1 do PET, volume 2 do 8º ano, de ciências, ok? E o objetivo da semana 1 é falar sobre os mecanismos reprodutivos, ok? Então, vamos falar sobre tipos de reprodução, diferença entre reprodução assexuada e sexuada e falar sobre variabilidade de espécies, ok? Então, em relação aos mecanismos reprodutivos, a reprodução é um processo muito importante, faz parte do ciclo de vida de todo ser vivo e é graças à reprodução que permite aí a garantia da continuidade da espécie. Então, graças à reprodução, as espécies permanecem nos ambientes. E ela pode ocorrer de duas formas: forma sexuada e forma assexuada. Na forma assexuada de reprodução, não vai ocorrer união de gametas, né? Não tem um gameta masculino e feminino, não tem óvulos, espermatozoides. Não ocorre mistura de material genético, não ocorre junção do material, aí, por exemplo, do macho e da fêmea. Então, na reprodução assexuada, geralmente nascem indivíduos geneticamente iguais ao organismo que lhe deu origem. É uma reprodução rápida, é uma reprodução que tem pouco gasto de energia, mas em relação a termos de evolução, esse tipo de reprodução não é vantajosa para a espécie. Porque não gera o que a gente chama de variabilidade genética. A variabilidade genética ela é fundamental para que ocorra a seleção natural, né? Então, sem a seleção natural, a evolução não é possível. Então, a partir do momento que gera indivíduos idênticos uns aos outros, né, não ocorre diferenciação entre um organismo e outro, ok? Então, vamos falar alguns tipos aí de processos aí assexuados. Temos aí a divisão binária, o brotamento e a fragmentação. São tipos aí de reprodução assexuada. Na divisão binária, como que ocorre? Ocorre a divisão da célula em duas. Então, uma célula se divide em duas, através de um processo de divisão celular chamada mitose. E os descendentes são idênticos à chamada célula-mãe, a primeira célula lá que foi dada a origem. Essa tipo de divisão também é chamada de fissão ou cisparidade. É muito comum ocorrer em bactérias e protozoários. Outro tipo de reprodução assexuada é o brotamento. Então, o organismo ele vai formar brotos na superfície do próprio corpo. E esses brotos vão formar outros indivíduos que podem ou permanecer ligados, né, formando colônias, ou esses brotinhos eles podem se soltar do organismo adulto, né? Isso ocorre nas esponjas do mar, né? As esponjas do mar, nas hidras, e em algumas plantas. Por exemplo, aí a gente tem uma batatinha. Quando a batatinha ela fica muito velha, começa a aparecer os brotos. Aquilo é um tipo de reprodução assexuada. Temos aí a reprodução assexuada também que se chama esporulação. Esse tipo de reprodução ocorre a formação de células reprodutoras, são chamados os esporos, que são liberados no ambiente e vão germinar quando encontram um ambiente aí favorável. Ocorre em plantas, como por exemplo as samambaias, né? Elas têm esses esporos, tem os fungos, as algas, então vários seres vivos aí que fazem esse tipo de reprodução. A fragmentação ocorre a formação de um novo organismo a partir da regeneração de fragmento de outro. Por exemplo, a estrela do mar. A estrela do mar. Se eu corto um pedacinho, aí um braço da estrela, esse braço, ele pode formar uma nova estrela e da mesma forma o braço perdido da esponja da estrela do mar mãe vai se formar novamente. Esse processo aí de reprodução assexuada se chama fragmentação. Interessante, né? E agora nós vamos falar de outro tipo de reprodução, que é a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada vai ocorrer união de gametas.
São os gametas? Gametas são células, né? São células reprodutivas masculinas e femininas. Na reprodução sexuada, vai ocorrer a união dessas células, formando uma única célula. Então, na sexuada, duas células vão se juntar e formar uma única célula. Essa célula que foi formada, ela vai se chamar célula-ovo ou cigoto. E a partir dessa única célula, vai desenvolver o embriãozinho, né? O embrião de uma planta, o embrião de um animal, o embrião de um bebezinho, certo? A reprodução sexuada, ela é muito importante, porque a partir dela garante a variabilidade genética, ou seja, indivíduos diferentes uns dos outros. Isso é importante para favorecer a vida, permanência da vida da espécie, favorece a adaptação e a evolução aos seres vivos conseguirem sobreviver no ambiente, né? Porque eles vão possuir variações nos seus genes. Qual seria a desvantagem desse tipo de reprodução? Está na dificuldade de encontrar parceiros e no ato de gastar energia para completar o seu ciclo de desenvolvimento. Então, é um tipo de reprodução que gasta mais energia, né? Não é uma reprodução tão simples como a reprodução assexuada. Em relação à reprodução sexuada, ela pode ser do tipo dioica, é aquela que os organismos, eles possuem sexos separados, ou seja, tem o macho e tem a fêmea. Então, é um tipo de reprodução dioica. Temos aí os monóicos. Os monóicos são os seres vivos que possuem os dois sexos em um mesmo corpo. Então, tem o masculino e o feminino no mesmo corpo. É o chamado de animal hermafrodita, como, por exemplo, a minhoca. A minhoca, ela possui os gametas masculinos e femininos no mesmo corpo. Algumas espécies de verme também possuem esse tipo de a reprodução sexuada do tipo monóica. E o que seria a fecundação? A fecundação é o ato do encontro do gameta feminino e masculino, né? Do gameta do macho e da fêmea. E essa fecundação, que é esse encontro, ela pode ser interna, como a própria palavra diz, dentro do aparelho genital da fêmea, né? Então, ocorre dentro do corpo do animal. É uma reprodução interna. Ocorre seres humanos, peixes, aves, répteis, mamíferos, né? Mas também tem o tipo de fecundação que a gente chama de fecundação externa. Quando eu digo externa, é fora do corpo, com o lançamento de gametas no meio, que deve ser úmido, como ocorre em alguns peixes e nos anfíbios. E o desenvolvimento do embrião pode ser interno ou externo. Então, o embriãozinho, ele pode ser gerado dentro do corpo do animal, né? Ou pode ser gerado fora do corpo do animal, como algumas espécies de peixes, por exemplo, ok? Embora em muitas espécies seja dispensável o contato físico, não necessite do contato físico, né, para ocorrer a fecundação, é importante que haja a sincronização do período reprodutivo para que aconteça a fecundação dos seus ovos, né? Por exemplo, liberação de sinais químicos ao liberar os gametas, né? Os fatores do ambiente, como a temperatura da água, a temperatura do próprio ambiente em si, a duração dos dias. Então, faz os indivíduos de mesma espécie, né, liberem os seus gametas no mesmo período, né? É importante isso aí. Observa também um comportamento que a gente chama de comportamento de corte. Acontece isso muito em anfíbios, né? Produzem sons para atrair a fêmea, né, da própria espécie, para que ocorra a fecundação, certo? E o que seria a seleção sexual e a sua importância? De acordo com a teoria da evolução, da seleção natural, os aspectos de sobrevivência e de reprodução chamam de seleção sexual a luta entre indivíduos de um sexo, geralmente machos, pela posse da fêmea. Então, geralmente, algumas espécies, os machos brigam, né, em busca de atrair a fêmea, eles brigam para conquistar a fêmea. Acontece muito
algumas espécies de aves e outros animais, né? Muito comum isso aí. Isso é importante que haja seleção sexual. E interessante também que a fêmea, ela tende a escolher sempre o macho mais forte, o macho mais bonito, que prepara o ninho bem bonito para ela. Então, essa forma é uma forma de seleção sexual. O leão que vence a luta, né, pela posse das fêmeas. Tudo isso aí seria exemplos aí de seleção sexual. E por que isso é importante? Os animais em si, né, e até os próprios seres humanos, escolherem parceiros que consideram mais ideais para que gere descendentes mais fortes, né, descendentes saudáveis. Então, isso que ocorre. Então, aqui algumas orientações, espero que vocês tenham entendido, para vocês resolverem a atividade da página 49, 1, 2 e 3. Bons estudos!